Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do quadro A Casa Deles em Portugal, um quadro onde entrevistamos pessoas que um dia estavam, assim como você, sonhando com Portugal e que hoje, através da mentoria Minha Casa em Portugal, já têm os seus imóveis aqui no país, se pagando sozinho e, claro, gerando poupança em euros todos os meses, mesmo à distância, como é o caso da nossa convidada de hoje, a Ana Dac, tá? Ana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por se disponibilizar para dar aqui o seu depoimento, conversar com a gente e, claro, ajudar a clarear as ideias de mais pessoas que também querem investir ou se mudar aqui para Portugal. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Por favor, se apresente aqui para todo mundo que está nos assistindo. Obrigada. Boa tarde a todos. O meu nome é Ana Cristina. Moro aqui no Rio de Janeiro e comecei essa jornada no início do ano passado. E já é uma investidora, né, Ana, de um imóvel aqui em Portugal. Para começar a nossa conversa aqui, a primeira pergunta, você tem um imóvel aqui em Portugal se pagando sozinho, Ana? Sim, e legal. Começou se pagando sozinho desde janeiro desse ano. Legal, muito bom, muito bom. Essa é a ideia do projeto, né, Ana? Fazer com que o cliente consiga comprar o imóvel e ter ele se pagando sozinho, gerando a danadinha da poupança e economia, porque quem está pagando o imóvel é o inquilino, né, Ana? Sei também que em 2019, como a gente estava conversando ali nos bastidores, né? Sei que em 2019 você fez uma viagem a turismo aqui para Portugal, né? E que nessa viagem, o fator que te fez pensar e mudar um dia aqui para o país, certo? Exatamente. Eu de viajo lá muito. Eu viajo muito, mas eu nunca tinha ido a Portugal. E uma coisa decisiva para pensar um dia em morar em Portugal foi ter chegado em Braga. Não sei o que aquela cidade tem, mas eu me apaixonei por Braga. Cidade, né? Por acaso, é a cidade do Oliveira Imóveis, que eu vi a saber alguns meses depois dessa viagem. A Braga é uma cidade linda e maravilhosa, né? De lá para cá, algumas coisas foram acontecendo no seu dia a dia, né? O que te fez paralisar e não comprar em 2019, quando você veio, quando você esteve aqui, conheceu a região e só comprou por agora, Ana? Na verdade, eu estive aí em dezembro de 2019. E o que aconteceu com o planeta Terra depois? Começou-se uma pandemia, né? Então, todos os planos, porque em 2020, em meados de 2020, eu me aposentei. Mas nessa época eu comecei a pesquisar mais sobre Portugal, sobre possibilidades de investimento, mas não se falava muito da questão de você investir e colocar o imóvel para arrendamento, justamente para pagar os custos deste financiamento e todo o resto relativo ao imóvel. Não se falava muito sobre isso. E aí eu fui vendo outras coisas, fui fazendo outros investimentos, resolvi parar um pouco para pensar, né? A pandemia fez muita gente parar um pouco dos planos e retardar um pouco colocar em prática, e foi o que aconteceu. Legal. E depois da pandemia, com tudo voltando ao normal, você tomou essa iniciativa de voltar à carga com essa ideia, né, Ana? Sim, porque uma das coisas que eu não parei de fazer foi pesquisar, né? Eu fiz várias pesquisas no Idealista, em Imóvel Virtual, e a gente recebia todo santo dia a evolução dos imóveis. E uma das coisas claríssimas para mim é que o preço lá no início de 2020 não era mais em 2023 a mesma coisa, já tinham subido muito. E foi nesse instante que apareceu na minha... para mim, no YouTube, a chamada da jornada de vocês, né, da mentoria de vocês. E aí eu fui ver as aulas. Legal. Isso é um ponto interessante, porque você já estudava o mercado desde 2019, né? Veio a pandemia, esfriou um pouquinho, porque já não podia fazer mais nada, mas continuou se alimentando dessa informação e casou, então, justamente com a gente começar a fazer a jornada, né? Porque a gente tem aqui essa necessidade de tempos em tempos
promover as aulas gratuitas justamente da Jornada Minha Casa em Portugal, para ensinar tudo sobre o processo de comprar o seu imóvel em Portugal, fazer com que ele se pague sozinho, que ele gere poupança em euros, que você não precisa vir cá porque vai ser tudo, né, à distância, assim como foi o seu caso, né, Ana? E, na sua opinião, qual foi a importância dessas aulas da jornada para que você conquistasse esse seu sonho de comprar um imóvel, já que sozinha você já vinha pesquisando, já vinha estudando sobre o mercado aqui em Portugal, Ana? Olha, para mim a importância das aulas foi ter a coisa bem mais clara. Nas aulas você basicamente faz o cálculo junto com a pessoa, coloca todos os objetivos, todos os pré-requisitos que você precisa ter, o que em relação a vários níveis, né, de preço de imóvel. Eu não sabia algumas coisas em relação ao financiamento, a valorização, né, de mercado, das regiões, enfim, tudo que é falado durante as aulas, muito bem por você. Isso me clareou muito em relação ao que eu já tinha observado no mercado. E essa possibilidade de realmente ver isso como investimento, entendeu? Porque eu não sabia ainda, eu não sei ainda quando eu vou morar em Portugal, então ter esse custo para mim, além do custo Brasil, era muito complicado. Então, essa possibilidade de manter o imóvel arrendado e ele se pagar, e além disso, ele se valorizar e valorizar muito, porque o mercado de Portugal está bombando há alguns anos e a tendência é ainda por bastante tempo, que eu resolvi. Eu achei que era a opção mais segura, inclusive, porque nesse tempo, eu já tinha pesquisado sobre Oliveira Imóveis, eu já tinha entrado em vários vídeos que vocês fizeram no canal, mas as aulas elas são diferenciadas, porque a gente vai para cálculo, entendeu? A gente vai no ponto que precisa para tirar dúvida, e para mim foi prioritário. Isso é legal de mostrar esse seu lado, esse seu ponto de como decisão, né? Porque é uma questão que a gente realmente traz nos nossos conteúdos de Instagram, de YouTube, bastante informação nas lives que a gente promove todas as, basicamente, quintas-feiras, tem alguns dias que variam, mas geralmente são quintas-feiras, bastante informações sobre o país de uma forma geral, né? Explicamos como que as coisas funcionam. Mas é na jornada Minha Casa em Portugal que a gente realmente dá aulas específicas de como que é todo o processo de compra de um imóvel do zero ao final, para a pessoa realmente entender direitinho como que isso funciona. E pelo que eu entendi, você seguia a gente já consumia esse material, mas foi só depois da jornada que você bateu o martelo, né? Qual foi a razão que fez com que dessa vez você não se paralisasse pensando nas prestações que você teria, já que você mencionou que era um custo que você não podia ter morando no Brasil, e que fez, não, eu agora vou, porque eu estou vendo que vai dar certo, eu vou me assumir nesse risco, com umas grandes aspas aqui, né? O que foi esse ponto de decisão para você contratar a mentoria depois de assistir a jornada Minha Casa em Portugal, Ana? Bom, primeiro uma coisa é certa, eu sabia que um dia eu ia querer morar em Portugal efetivamente, não sabia quanto, mas sim. Ao longo desse período, de 2020 para cá, eu consegui a cidadania italiana, que me favoreceu não precisar de um visto para ir morar no país. E me faltava o imóvel, porque os preços de aluguéis, de arrendamento em Portugal, para mim, são impagáveis. E o preço das rendas, dos calções, né? Tem calção pedindo 12 calções, a gente vê absurdos no mercado de Portugal, porque a demanda está muito grande. Então, não tinha saída. Ou eu comprava financiado e deixava ele arrendado, ou daqui 1 ano, 2 anos, isso para mim, que a renda é só minha, ia se tornar meio que impossível, né? E como eu acompanhava essa evolução, eu falei, cara, ou eu faço agora, ou vai se tornar cada vez mais difícil. Então, é melhor ver agora que eu tenho um tempo ainda, que ele pode ficar arrendado, e o inquilino se pagando com total segurança, com a administração de vocês, e eu vi que era essa a hora e resolvi fazer. E uma coisa que é importante também
eu te perguntar, porque essa é uma das perguntas que eu sempre faço para todo mundo, né? A gente não se conhece pessoalmente, né, Ana? Você contratou a gente, tudo mais, e nunca veio a Portugal, eu nunca fui aí no Rio depois da sua contratação, então a gente não tem esse contato. E aí eu gosto de perguntar, qual foi o motivo de você ter confiado em mim e na minha equipe e para ter contratado os serviços da mentoria Minha Casa em Portugal para fazer essa compra de um bem que é caro, é expressivo, traz essa questão de segurança para poder enviar o dinheiro aqui para Portugal para dar entrada, para pagar os impostos relacionados à compra. Como é que foi essa questão dessa confiança? Então, eu contei para muito poucas pessoas. Dentre elas, uma amiga minha que mora em Braga, e pasme, no dia que eu contei, ela ficou mais nervosa do que eu, que estava na jornada. E aí ela foi no seu endereço, o endereço da Oliveira Imóveis, para pesquisar, ter certeza que a Oliveira Imóveis existia, que não era mais uma fraude de internet. Uhum. E ela própria entrou no canal, pesquisou, falei, tudo isso que você fez pela internet eu já fiz. Conheço a Oliveira Imóveis desde 2020. Vi vários vídeos, vi comentários, sou aquela que adora ver comentário, principalmente das pessoas que têm algum tipo de relacionamento com vocês. Então, isso tudo, e como eu pesquisava sobre o assunto, eu sabia que as coisas que vocês falavam para mim eram razoáveis. Combinava. Não era um absurdo, não estava fora da realidade. Então, tudo isso me levou a fazer esse tipo de coisa. Como era uma empresa oficial, idônea, eu resolvi ir à frente, entendeu? E realmente foi a melhor coisa que eu resolvi fazer nos últimos anos. Legal, fico feliz. Nesse processo, então, você contratou, virou uma mentorada, né? Como mentorada, você julgou importante o nosso trabalho no que se referiu ao seu processo documental, a nossa busca por você pelo financiamento do imóvel? Como que foi a sua percepção do nosso trabalho nesse sentido, Ana? Cara, eu só tenho elogios para fazer à equipe, tá? Nosso grupo, famoso grupo do Telegram, para sempre, né? Sim, desde a primeira reunião, minha primeira reunião foi com o Ketzer, e ele já deu um choque de realidade, ó, cidade de Braga, com tudo que você colocou, vai ser meio difícil, né? Vamos partir para outras possibilidades. E aí, a partir daí, a gente já começou a abrir o horizonte para outras possibilidades. Tudo vocês me colocavam com muita clareza, vocês sempre me responderam, nunca me deixaram sem responder nada no vácuo. Basicamente, eu vi a Oliveira Imóveis para resolver os problemas que apareciam, problemas pertinentes ao processo. Ao processo, né? Normal. Mas que na hora que você está, né, eu acho que todo mentorado passa por isso, bate ansiedade, você está do outro lado do Atlântico, às vezes, no meu caso, é o dinheiro da minha aposentadoria, parte do dinheiro da minha aposentadoria, estava colocando num projeto que tinha que dar certo, então, vocês me deram essa tranquilidade, eu me senti tranquila. Basicamente é o que vocês falam em muitos vídeos, fazer essa compra estando sentada no meu sofá, entendeu? E toda a dúvida era retirada, enfim, e as coisas eram... Inclusive, vocês são ótimos psicólogos, eu sempre falo isso, porque foram várias crises de ansiedade acalmadas, entendeu? Lá no grupo, e eu agradeço por isso. A ideia é a gente realmente mostrar para o cliente que a gente está aqui para resolver os problemas que surgem, né? Porque problemas vão surgir? Podem surgir, né? A imobiliária dona do imóvel, a construtora, o vendedor, ele pode ter ali algum atraso em algum processo dele, alguma coisa, que para quem está do outro lado do oceano, quando recebe uma notícia dessa, a pessoa pode se desesperar, né? Então, ter aqui a gente como um elo para poder lidar com essa situação, entendendo o lado de quem vende e entendendo o lado do nosso cliente comprador, a gente consegue passar para ele as informações de uma forma clara, transparente e apaziguadora, né? Que vai tranquilizar o cliente nesse processo de deixar ele confortável com o que está acontecendo. Não é nada desesperador como quem está no Brasil receber uma notícia
né, de fora. Sim. Então, a ideia é justamente essa, é servir meio que como psicólogo mesmo para ajudar o nosso cliente nesse processo. E deixar claro também a questão da burocracia dos bancos, a burocracia de Portugal é mais lento a coisa, não é que seja ruim, é o processo deles é dessa forma. E Exatamente. algumas coisas aqui no Brasil elas são mais automatizadas, são mais ágeis, né? Processos são mais ágeis. E muita Exatamente. gente, às vezes, não está acostumado com isso. Acostumado com essa burocracia, com a lentidão das coisas aqui. Então, Isso. a gente serve justamente para isso, para tranquilizar o nosso cliente de que as coisas estão andando, embora num ritmo diferente do que a gente conhece no Brasil, elas estão andando e as coisas estão acontecendo, né? E é bom ouvir esse tipo de feedback que mostra que a gente realmente está fazendo um trabalho certo, né? Porque a ideia do nosso cliente é a gente cuidar de todo o processo documental e do processo do financiamento, deixando o cliente realmente sentado no sofá da casa dele, como você mesmo mencionou, né, Ana? Então, que bom que no seu processo, então, você gostou da forma como a gente lidou com tudo, né, Ana? Porque a gente é contratado justamente para isso, para cuidar da parte documental, da parte do financiamento, e o cliente realmente não precisar sair de casa para nada, né? E no caso seu específico do financiamento, a gente estava ali limitados, né, Ana? Porque a gente só teve um banco aprovando o seu crédito, né? Então, a gente tinha ali nesse processo ainda toda essa questão de um banco só ter achado válido fazer esse financiamento. Né? Nesse momento, como é que foi para você lidar com isso? Foi algo tranquilo? Foi algo que te preocupou? Foi algo que já deixou você aliviado de, opa, peraí, pelo menos um banco já me aprovou, já estou tranquilo, vai dar certo esse meu sonho. Como é que foi isso para você, Ana? Eu acho que isso para um mentorado é a primeira coisa, a primeira preocupação e ansiedade que bate, né? Com certeza, você deve escutar muito isso. Mas não chegou nenhuma avaliação, mas faz tanto tempo, às vezes faz um mês só que foi, mas a gente acha que já estamos 6 meses esperando a resposta do banco. E no meu caso, realmente só foi um dos bancos e a gente mais à frente, tanto para o imóvel que era da guarda, né? Que no meu caso eu quase fechei 2 imóveis, né? Aí assim que a gente fechou, o da guarda estava esperando a resposta do dono do imóvel, apareceu o de Barcelos, e aí a gente passou para esse imóvel, né? Que era um imóvel em construção. Sim, e do lado da Braga, que era a cidade, a princípio, onde você gostaria de morar, né? Então ficou a Dentro do vontade de distrito. comer com a fome, né? Porque ficou 15 minutos de distância, né? Tá dentro do distrito, tá tudo lá, tá tudo certinho. Exatamente, 15 minutinhos, 20 minutos, se a pessoa gostar de andar devagarzinho, com 20 minutos ela está em Braga. Então, realmente ficou prático para ti. Não, muito bom. Imóvel muito, maravilhoso. Muito bom. E aproveitando, então, que você tocou até nessa questão do imóvel em guarda, para depois mudar aqui para o imóvel de Barcelos. Falando especificamente sobre essa parte, como é que foi para você, né, ver a gente trabalhando aqui em Portugal na parte de planeamento, né, das visitas, de conhecer os imóveis, a gente passando os detalhes, o dossiê completo de foto, vídeo, checklist. Como você se sentiu durante essas visitas? Você achou que foi claro o suficiente os imóveis que a gente trazia para vocês, as informações da forma como a gente trazia? Você se sentia como se fosse você mesmo a ver os imóveis? Como é que foi essa? Você acha que isso foi uma parte difícil do projeto? Ver os imóveis pelo telemóvel, pelo computador, pelo grupo? Como é que foi isso para você, Ana? Não, para mim não foi difícil. Aliás, é a parte divertida de todo o processo. É a busca do imóvel, é a visita do imóvel, e a visita que vocês fazem e a análise, né, depois que é passada do imóvel, é muito boa, muito boa. Obviamente que não é como se eu estivesse aí, mas dentro das possibilidades de um vídeo, de milhares de fotos, é mostrado até os defeitos. Você vê uma rachadura, alguma coisa, e é pontuado por vocês, a iluminação, isso, tal. Vocês se preocupem em mostrar não só o imóvel, mas o entorno dele, a rua, as facilidades que tem, transporte público, enfim, tudo que possa ser importante para alguém que está comprando um imóvel. E toda a análise, todo o descritivo é muito bom, é muito bom. Eu me senti confortável nessas visitas. Aliás, eu adorava, né? Adorava.
Ah, que legal, porque era um ponto importante isso, e eu ia até te fazer essa pergunta, né? A gente monta o dossiê, a gente traz ali fotos, vídeos, o checklist, e a gente gosta de entender se para o cliente isso foi válido, né? Foi ali o mais realista possível. Porque é um ponto que a gente defende, né? Sim. A gente não mostra só os pontos positivos, como é uma imobiliária tradicional. A gente também mostra os pontos que podem ser considerados negativos, que não são tão vantajosos assim, né? No seu ponto de vista, então, para mim ficou claro que a gente foi bastante honesto, bastante transparente em mostrar para vocês, para você, né, tudo que a gente sentia do imóvel como um todo dentro do projeto da mentoria, né, Ana? Sim, não, eu fiquei bem à vontade. Inclusive, eu própria mandei para você alguns links, sendo a rata do Imovirtual Idealista, como eu falei antes, alguns imóveis que me interessaram, eu mandei, vocês entraram em contato, alguns eram possíveis, a grande maioria dos imóveis já não existiam mais, já tinham sido negociados, mas fica ali, né, do Idealista, ad eterno, porque eles não pagam. Infelizmente. Né? E aí gera, você vê aquele imóvel belíssimo, preço sensacional, mas ele não existe mais, é só 4 meses, 6 meses, e você é levado a achar que isso é possível. Né? Isso, e aí vocês me apresentavam. Na verdade, essa coisa de pesquisar no Idealista é bom, acho que até vocês falam isso, para formar um perfil, né, do comprador. Exatamente. De saber o que eu Exatamente. gosto, o que eu estou realmente buscando, né? Porque se eu estou mostrando um imóvel, eu quero uma coisa parecida com aquilo. Essa interação sempre foi muito boa com vocês, eu não tenho o que reclamar. Isso a gente sempre fala, porque é um ponto importante do cliente entender como que é o mercado imobiliário aqui em Portugal e como que é o comportamento das pessoas que estão ligadas ao mercado imobiliário, né? Sim. A gente tem uma agilidade dos processos, então o imóvel entrou, ele sai muito rápido do mercado, mas os anúncios, eles continuam ali 5, 6 meses facilmente. Então, muitas vezes o cliente, como você fez, nos manda um imóvel, a gente recebe aquele imóvel de coração aberto porque a gente está conhecendo o gosto do cliente, mas quando a gente olha ali a data que ele foi publicado, a gente já sabe que ele foi vendido. E não é mentira, porque a gente liga e constata, não, esse imóvel já tem um CPCV assinado, esse imóvel já foi até escriturado, esse imóvel já está reservado. Então, realmente, o mercado imobiliário ele é muito diferente em relação ao Brasil. Isso é um ponto realmente que é um complicador para quem está fora, né? E aí, de novo, entra o nosso trabalho para poder ajudar. Por isso, a gente até frisa sempre que a compra do imóvel em Portugal deve ser respaldada, né, em todos os âmbitos, na parte financeira, na parte documental, na parte jurídica, né, para um advogado desde o início do processo, porque é o que garante a segurança, né? E você, como nossa mentorada, teve esse apoio do nosso corpo jurídico, principalmente também, né, desde o início, né? Antes de você pagar qualquer coisa, você sempre teve também, através da estrutura da Oliveira Imóveis, o nosso apoio na parte jurídica também, não só na parte financeira. Você acha que esse processo, para ti, foi um fator importante na hora de fazer as suas propostas? É esse daí que eu quero, vamos fazer uma proposta para ele, ou então vamos esperar lá o outro, vamos ver o outro se dá certo ou não. Você acha que isso agregou ainda mais no seu processo, Ana? Com toda certeza, porque como as dúvidas são tiradas, todas as dúvidas que são colocadas são tiradas, e as colocações da equipe são muito claras, isso me ajudou muito. E tem muitas nuances esse processo. Não é uma coisa simples de você ir se eu estivesse fazendo sozinha, de ir uma imobiliária, comprar um imóvel, a imobiliária quer vender. Ela não está interessada no comprador, ela quer vender o imóvel dela, quer tirar lá do cash dela. Vocês não, vocês estão vendo o lado de quem está comprando também. Isso é muito claro na mentoria. Isso fica muito claro. Entendeu? Defendendo o nosso lado, se preocupando com todo o que a gente tem que fazer. E os problemas foram resolvidos. Então, eu sempre brinco, eu prefiro deixar isso na mão dos universitários.
Eu não seria capaz de fazer isso sozinha, e eu acho que a mentoria me ajudou muito nisso, porque foi um processo, no meu caso, eu não posso dizer que ele foi rápido, justamente porque eu acabei comprando um imóvel em construção, então toda essa fase. E isso também é perceptível. Mas ele foi tranquilo, entendeu? Foi uma coisa tranquila, que eu não tive maiores problemas, e acabou no momento correto, e, enfim, eu não tive grandes problemas. Sim, a gente achou, né, com a sua ajuda, a gente pegou o imóvel, fizemos a visita, definimos todo o processo dele. Na sequência, a gente assinou um CPCV, né, Ana? Pagou-se um montante naquela assinatura de CPCV, esperamos a conclusão da obra, a obra concluiu, depois a gente ainda ficou um tempo esperando, né, Ana? Obra já concluída, a gente não pôde ainda fazer escritura, porque faltava a construtora conseguir os alvarás, as licenças, os licenciamentos junto da Câmara Municipal de Barcelos, e só depois disso que, quando eles deram para a gente essa documentação, que aí eles começaram, né, até fincar a gente já entregou a documentação, vamos agilizar essa escritura. Que a essa altura já tinha caducado a análise do banco, teve que entrar de novo. Exatamente. Então, eles entregaram para a gente a documentação, e aí a gente teve que, de novo, com essa documentação completa, voltar para o banco, caducou aqui a carta de crédito dela, vamos fazer de novo, está aqui a documentação, inclusive, que faltava do imóvel, para depois fazer a escritura, né? Foi um processo longo, mas como você mesmo bem colocou, né, Ana? É longo quando é um processo de compra na planta, é um processo normal, porque a gente só consegue fazer o financiamento depois do imóvel completo e já documentado, com todas as licenças. O que é bom para quem quer, inclusive, se capitalizar durante o processo. Porque diz aí para as pessoas que estão assistindo a gente, Ana, durante a obra, você pagou alguma taxa a mais? Não paguei nada. Nada, né? Você deu o valor da entrada do CPCV e depois só começou a pagar as prestações já no financiamento do banco, né? Depois da escritura feita, em dezembro. Só colocando uma coisa, que eu sempre fico preocupada com o mentorado que está começando, que é um poço de ansiedade. Eu fui e eu entendo isso. Para vocês verem como uma coisa tão tranquila. O meu CPCV, eu estava no aeroporto em São Paulo, lembra da viagem que eu fiz em junho? Que o CPCV demorou para ser feito. Eu estava quase embarcando, você me manda um recado, Ana, está aqui a foto do CPCV, do documento CPCV, para você ver. Eu não estava em casa, desesperada, chorando. Não, eu estava indo viajar, né? E enquanto eles lá em Portugal estavam resolvendo o meu problema. Eu sabia que isso ia ser feito no momento correto, precisava dos trâmites lá bancários para fazer isso. Calma, entendeu? É só respirar e calma, porque vai dar certo. Deixar o processo fluir, né, Ana? Fluir, andar no tempo dele, não é no nosso. Legal. E depois da escritura feita, né, a gente começa uma nova fase, né, Ana? Tão logo foi assinada a sua escritura, pouco tempo depois a gente já alugou o seu imóvel e ele passou a se pagar sozinho, pois o valor que você recebe de aluguel da sua inquilina, ele é maior do que o valor da sua parcela, né, Ana? As pessoas têm receio e não sabem como fazer para ter um imóvel próprio alugado e principalmente administrada à distância. Giovana, eu posso comprar um imóvel, mas depois que eu comprei, como é que eu vou fazer? Eu não estou aí para administrar, achar inquilino, mas o que você acha da Oliveira Imóveis nesse apoio na gestão e encontrar um inquilino e administrar o seu imóvel para você enquanto você não vem, Ana? Como é que é essa nova fase do projeto de um mentorado aqui com a gente, Ana? O que você tem achado dessa experiência até então? Essa fase é até mais tranquila. Você lembra ainda quando eu era aquela pessoa extremamente ansiosa? Você saiu do cartório com a escritura feita e eu falei, Giovana, amanhã cedo a gente tem que conversar sobre arrendamento. Eu estava descendo a rua ainda. Eu não posso, vai vir a primeira prestação, eu não tenho dinheiro para pagar, precisa arrendar. Eu estava descendo, o cartório ele fica numa descida lá em Barcelos, eu estava descendo a descida, assim, já voltou a pensar, agora eu preciso alugar, Giovana, eu preciso alugar.
Tipo assim, era dezembro, né, final de ano, e mesmo o imóvel, acho que ainda faltava uma documentação com a prefeitura para desenrolar, para vocês poderem iniciar o processo de arrendamento. De arrendamento. Mesmo assim, em menos de um mês, não, um mês, e um mês depois ele já estava arrendado. Sim. Ou seja, já tinha feito todo o processo, já estava arrendado. Em meados de janeiro, o meu imóvel, graças a Deus, já está arrendado e sem me dar problema nenhum. Não me chegou deu. a pagar nenhuma parcela sem ser já com o inquilino pagando, né, Ana? Eu acho que paguei, mas Pagou 2 dias depois entrou a do inquilino. Isso. Legal, legal. O seu processo teve uma demora nessa fase de achar um inquilino, e sendo bem transparente para todo mundo que está assistindo aqui, é porque justamente faltava ainda um documentozinho por parte da prefeitura para entregar. E a gente não poderia oficializar o arrendamento enquanto o imóvel não tivesse esse outro documento. Então, a gente só pôde entrar com o contrato de aluguel, e aqui os contratos de aluguéis eles têm que ser registrados, então a gente só poderia registrar esse contrato depois de ter essa documentação. Por isso que até atrasou um tiquinho, mas você vê, mesmo assim, 1 mês, 2 dias depois da prestação, já entrou o dinheiro do seu cliente, e desde então, nenhum outro problema, né, Ana? Nenhum. Eu até esqueço, às vezes, que ele está lá arrendado. E isso é a parte boa, isso é música para os meus ouvidos. Isso é música para os meus ouvidos. Porque quer dizer que a gente está fazendo um bom trabalho, quer dizer que a minha equipe de back-office está conseguindo fazer toda a gestão como deve ser, acompanhando toda a documentação que é precisa. Então, isso é realmente o nosso trabalho, né? Traz essa tranquilidade, deixar o nosso cliente até esquecer que tem um imóvel aqui e só lembrar quando vê o dinheiro caindo na conta. Esse é o ponto principal, realmente. Isso é muito bom. E qual o trabalho que você teria à distância em administrar o imóvel e que você agora, com a gente, você vê, ufa, me livrei de um problema. Você consegue pensar em algo, Ana, que você fala assim, pô, se eu tivesse que eu mesmo estar fazendo isso, eu estaria na roia hoje, porque eu não saberia fazer. Você tem alguma coisa assim que você consegue lembrar, Ana? Na parte de gestão, se a gente não estivesse cuidando disso para você, você fala assim, pô, agora eu estou com um problemão na mão, um abacaxi na mão para descascar. Ou não, nem consegue. Todos os problemas, já começando na parte de seleção de quem vai arrendar, do inquilino. Como que eu ia fazer isso daqui? Entendeu? É a análise da documentação do inquilino. Você não pode botar qualquer pessoa, né? A pessoa precisa provar algumas coisas, se ela tem condições realmente de alugar aquele imóvel e de pagar o arrendamento certinho. E se ocorrer alguma coisa, por exemplo, alguma obra para fazer de urgência, eu não estou lá, eu estou no Brasil, como é que eu ia fazer isso? Na velocidade necessária, porque isso ia estar prejudicando a vida do inquilino. E essa relação de inquilino e do dono é meio diferente do Brasil, né? Aqui o inquilino ele fica um pouco mais livre para tomar as decisões e fazer essas coisas. Lá eu percebo que a coisa é mais controlada e muito dos custos, aliás, todos, né, ficam por conta do dono do imóvel. Mas como fazer isso estando longe? E isso tudo, eu acho que a gente teve um problema no imóvel logo que ela entrou, mas como é um imóvel novo, eu nem precisei pagar nada, porque estava no seguro, né? E foi resolvido, vocês resolveram tipo em um dia ou 2. Eu fiquei sabendo depois. Essa é a grande diferença. Eu fico sabendo se existe algum problema depois de solucionado. Não tem, é tranquilo. Você não tem o desespero de buscar uma solução para o problema, né? Porque a gente te traz a situação, Ana, aconteceu uma queda de energia por causa do quadro de disjuntor aqui, que na hora de montar o quadro de disjuntor, a consultora errou um dos disjuntores e colocou um disjuntor de uma potência menor. Mas já foi resolvido, o inquilino já está lá no imóvel com luz ligada, tudo direitinho. Ou seja, a gente te trouxe a informação para você estar ciente do que aconteceu, de forma transparente. A gente tem que te trazer o que acontece no imóvel, mas, ao mesmo tempo, você nem chega a se preocupar, porque a gente já te trouxe a solução, né? Já foi solucionado, já foi resolvido. Isso é muito bom. Isso não tem preço.
Não é propaganda da Mastercard, mas... Não, é você saber que o seu imóvel está sendo cuidado. Tem alguém lá efetivamente responsável por tudo que ocorra e que você pode ficar tranquila que o problema, se ocorrer, ele vai ser resolvido da melhor maneira possível. E, enfim, é isso. Eu acho que é tranquilidade. Sim, é o que a gente tenta mostrar sempre para os nossos clientes, né? Não só aqui no quadro A Casa Deles em Portugal, que você gentilmente se disponibilizou para ceder uma entrevista, como nas lives que eu faço com a Valéria, nos vídeos avulsos que eu tenho dentro do Instagram e do YouTube, eu sempre prezo em falar sobre essa transparência, sobre essa honestidade, né? Eu não estou aqui para poder colocar o meu nome, Giovanni Oliveira, ao vento e, de qualquer forma, ver esse nome se perder aqui no país, né? Eu gosto de zelar essa reputação que eu criei. Você me seguia desde 2020, né? Você não pôs diretamente, mas indiretamente sua amiga se viu na função de ser uma espiã sua aqui para ir lá ver o Oliveira Imóvel, se existia mesmo, se não era golpe, ou seja, eu tenho um nome a zelar, então eu gosto de realmente trabalhar da forma mais honesta possível, da forma mais transparente possível, para o cliente estar sempre realmente respaldado que aquilo que está sendo feito é o melhor para ele, né? Então, a gente procura os imóveis com essa visão, a gente faz a gestão do imóvel com essa visão de garantia, de segurança, e que bom que você tem gostado. No que diz respeito ao imóvel, Ana, você comprou ele na planta, pagou X valor ali, você não é a Valéria para poder precisar abrir os seus valores, né? A Valéria gosta de abrir os valores dela, você não precisa fazer isso, você pagou X valor ali no seu imóvel, tem ele agora se pagando sozinho, gerando renda para você em euros todos os meses, sobrando ainda ali um pouquinho, né, para fazer de poupança. Como que você vê agora para frente, Ana, a questão da valorização do seu imóvel? Porque a gente finalizou ele há 6 meses atrás, né, em janeiro. Isso. Né? Já passou 6 meses que você é proprietária de um imóvel em Portugal, né, tendo essas rendas pagas todo mês pelo seu inquilino, né, a sua prestação do banco. Como que você vê a questão da valorização do imóvel nesse período? Você está pesquisando, você continua acompanhando ou parou de olhar o idealista? Como é que tá esse ponto para você? Você viu que acho que não foi tão bom negócio assim, não valorizou, ou pelo jeito eu me dei bem, porque realmente está se valorizando a região, os imóveis estão mais caros. Como é que está essa percepção sua, Ana? A melhor possível, né? Idealista eu não deixo nunca, né? Eu continuo nas minhas pesquisas semanais lá nele. Eu vou pedir até um patrocínio para eles aqui, né? Não, porque eu gosto dessa coisa de acompanhar preços de imóveis, entendeu? Por regiões, eu sempre gostei disso, aqui também. E em 6 meses, pelo que eu andei pesquisando, eu acho que a gente andou conversando também sobre isso, esse imóvel já está mais de 25% de valorização em cima do valor da compra. Em 6 meses, gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Principalmente porque na região que eu comprei, que é Barcelos, eu quase não encontro imóvel. E essa sempre eu fico questionando, porque Barcelos é muito difícil para encontrar imóvel, entendeu? Na qualificação do meu, né? Geralmente você tem imóvel T3, T4, você até vê mais no mercado, mas imóveis com poucos quartos ou nenhum quarto é muito difícil ter no mercado. Né? Vai embora assim, ó, voando. Muito rápido, muito rápido. Até para arrendamento também é muito difícil. Muito difícil. Boa, literalmente boa. Em alguns bairros lá, eu até encontro, mas no meu eu não encontro nada. Desde que eu comprei, eu não encontro nada na mesma freguesia. E eu fiquei muito feliz de ver que ele se valorizou muito rápido. Muito rápido. Tão rápido que eu acho que até em menos tempo que eu estou programando, quem sabe eu vou poder comprar o meu imóvel na cidade de Braga, entendeu? A partir de Barcelos, quem sabe um dia, né? Vou ficar lá olhando para o Sameiro, para o Bom Jesus, né? Ou seja, né? Eu comprei numa outra cidade,
que não é aquela inicial que eu queria, mas o mercado de Portugal é uma coisa de louco. A valorização realmente não é brincadeira o que se fala, é verdade. E isso já perdura pelo menos uns 4 anos. É a mesma coisa. E para frente vai continuar. Porque a demanda é muito grande, a quantidade de pessoas que vão para Portugal é muito grande. E o próprio português também está difícil para ele comprar. Né? Então, a tendência não tem imóvel. Então, não tem imóvel. Não tem imóvel. E eu falo para todo mundo uma coisa muito básica. As pessoas ficam com receio de comprar o primeiro imóvel quando justamente vê uma cidade pequena e fala, pô, mas eu não vejo imóvel para vender, eu não vejo imóvel para alugar, não deve ter demanda. É justamente o contrário, gente. Quando a gente está falando de capitais e região metropolitana, se você está vendo ali que a quantidade de imóveis para alugar está muito baixa, é justamente porque entra e sai o tempo todo, não tem tempo. Quando você vê Lisboa, eu vou chutar aqui no Idealista, seguindo o exemplo da Ana. O Idealista hoje, no dia da gravação desse vídeo, ele deve ter ali por volta de uns 2.000 imóveis para arrendar em Lisboa, na data de hoje. Cidade de Lisboa, não vai no estado, não. Isso significa o quê? Que tem muito imóvel que está fora de preço. Tem muito imóvel que está muito mais caro do que as pessoas querem alugar. E por isso eles ainda estão disponíveis no site do Idealista. Porque se tivesse em bom preço, já estaria sido alugado e já estaria offline, já não apareceria. Nas cidades metropolitanas, o número reduz bastante. Por quê? Porque falta imóvel. O imóvel é colocado com preço justo, com preço dentro do mercado, ele é arrendado imediatamente. Então, é uma boa opção fazer como a Ana fez, sair um pouco da capital, ir para as cidades vizinhas. A gente falou que durante a entrevista, né, Ana, está a 20 minutos de distância de Braga, não é nenhuma coisa, não vou ter que fazer uma viagem para ir para Braga. Não, você literalmente, se quiser vir visitar sua amiga, se você viesse morar aqui, 20 minutinhos, você estaria na casa dela, porque é perto. Né? Então, 1 hora de Porto também, perto do aeroporto? 50, 40 minutos, 45 minutos, andando devagar, 50 minutos do Porto, porque eu chego no Porto com meia hora, então, se eu estou com meia hora do Porto, eu estou em Braga, mais 20 minutinhos, e eu falei 15 no meu caso, que eu tenho o pé um pouquinho mais acelerado. Eu já estou falando de 45 minutos, 15 minutos de Barcelos, mais meia hora de Braga, 45 minutos eu estou no Porto. Então, assim, é muito perto. E não tem imóveis, então é uma ótima opção. E o fato de você estar antenado, estar visitando os sites, acompanhando essa valorização, só vai de encontro com aquilo que eu falo nas minhas lives já há muito tempo. Né? E não é combinado. Você falou o número 25 porque você quis. Não foi porque eu pedi nem nada do gênero. Mas eu sempre falo isso, os imóveis, quando eles ficam prontos, eles valorizam entre média de 25% a 40%. Tem oportunidades que valorizam muito mais. Né? A gente fez aqui recentemente umas vendas de imóveis na planta que saiu de 160 mil para ser vendido por praticamente 300 mil, quando ficaram prontos. Uma oportunidade de ouro, literalmente. Nossa. Mas a média de 25% a 40%. E a Ana já está vivendo essa realidade, né, Ana? Se quisesse vender hoje, já era ali 25% no bolso em 6 meses. Que aplicação segura no Brasil te daria 25% de retorno, né, Ana? Nenhuma. Mal as de pôr medo, que são as variáveis, mexer em bolsa de valor, ter ações... mas aí é como você falou, não é segura, né? Você pode ganhar até mais do que isso, mas também pode perder. Imagina quem investiu há 1 mês atrás nas ações da Petrobras e recentemente viu as ações da Petrobras despencarem e a Petrobras perder valor de mercado em 40 bilhões de reais. Né? Imagina, é um baque para quem quis investir em Petrobras, né, 1 semana antes, por exemplo. Está agora no prejuízo até esperar de novo as ações valorizarem. Então, é uma realidade o mercado de Portugal, com uma ótima oportunidade de se comprar imóveis, de ganhar em valorização do imóvel com segurança, porque esse mercado ele vai continuar aquecido ainda por muitos e muitos anos. Então é legal ver que você está antenada, está, né, visitando ainda, não perdeu o ritmo de visitar os sites e com isso ganhando, né, essas oportunidades, né, Ana? Legal isso.
Agora, uma outra pergunta também, Ana. Hoje, após passar todas as etapas do processo e saber como tudo funciona, ver como que ocorreu, como que correu o seu grupo, né? Como que as coisas foram caminhando. Se fosse para você comprar o seu segundo imóvel, e eu até revelo que essa pergunta eu também faço para todo mentorado. Se fosse para comprar agora o seu segundo imóvel aqui em Portugal, com a expertise que você ganhou, com o know-how que você ganhou fazendo o processo com a gente, você se aventuraria em comprar um imóvel sozinha ou você novamente faria a contratação da mentoria Minha Casa em Portugal? Mas nem pensar fazer sozinha. Eu faria de novo a mentoria, eu acho que foi um processo seguro, tranquilo. Agora, então, depois que a gente passa pelo primeiro, o segundo, com certeza não tem as crises de ansiedade, porque você já sabe como funciona, né? Conhece o tempo, o prazo das coisas, seria muito mais tranquilo. Então, se eu já sei que é seguro, a tranquilidade também não tem por que ficar arriscando, né? E se você for botar na ponta do lápis, o valor da mentoria, ela se paga, gente, muito rápido. A minha já se pagou há muito tempo com essa só com a valorização já pagou várias mentorias. Isso entendeu? Era uma pergunta que eu ia te fazer na sequência, né? Já que você está falando que valeu a pena e que faria de novo, eu ia te perguntar justamente isso, né? Se você acha qual é o valor, né, da mentoria para você, né? Ele é um valor que, Giovanni, eu achei puxado ainda assim, eu achei que foi caro, paguei suando, vocês me ajudaram em tudo, mas foi um dinheiro pesado ou não? Para mim, agora, eu já não vejo como um gasto, foi um investimento, e foi um investimento muito bem feito, porque só a valorização já pagou, como você disse aí agora, né? Era a minha próxima pergunta, justamente essa. Não, mas todo mentorado passa, quer dizer, principalmente quem está contando moedinha lá para comprar o meu. No início, realmente foi um valor alto, eu parcelei, né? Esse é uma das coisas legais de fazer as aulas, né? Que você tem essa possibilidade. Custou para pagar, mas era necessário. E ao longo do processo, acho que já no início do processo, eu já vi o quanto foi bom, o quanto isso realmente não custou tão caro. E depois que ele se colocou muito rápido para o arrendamento, e agora mais ainda com a valorização, eu não tenho dúvidas. A mentoria ela se paga já no início, se paga. E eu, por exemplo, eu sou sozinha, então era um NIF. Imagina, por exemplo, uma família que vá comprar para morar, que você tem mais de um NIF, algumas outras documentações a mais. Então, ele acaba se pagando, gente. E não tem preço a tranquilidade que a Oliveira Imóveis te dá a cada possível problema do processo que ocorra, entendeu? Saber que eles vão resolver da melhor forma possível e que não vão te deixar na mão. Então, eu prefiro ter essa cautela de ir pelo certo, pelo melhor, entendeu? Do que me arriscar. Isso é legal, porque uma vez eu estava conversando com um funcionário nosso aqui, e a gente teve um funcionário no passado, e um cliente no passado, perdão, que começou a se arriscar, né, fazendo arrendamento, venda de imóveis, chegou, montou um canal no YouTube divulgando como é que Portugal nas praias, compra supermercado e tudo mais, e aí foi ganhando seguidor e automaticamente vai recebendo proposta, me ajuda a arrumar um imóvel, me ajuda a alugar um imóvel e tudo mais. E a pessoa, como chegou com a gente, falou, eu vi o meu projeto, eu vi como é que funciona, deixa eu fazer também. E aí eu e o meu funcionário a gente parou para pensar numa coisa que eu nunca tinha pensado, né? E é tão lógica, é tão óbvia, mas não é tão falado. Para você, Ana, deu tudo certo, foi tudo maravilhoso. Você pagou a gente fez o projeto, fez a mentoria, a Minha Casa em Portugal funcionou perfeitamente, você comprou, alugou o imóvel, ele paga sozinho, gera poupança em euro, mas a gente aqui sabe o quanto que a gente teve que ralar, suar, para poder fazer tudo dar certo para você, né? Porque durante o processo vai tendo ali momentos desafiantes, né? Desafiadores. Sim.
né? A gente vai tendo ali o proprietário querendo apressar o processo, um banco que nega o empréstimo. Então, opa, peraí, daquelas opções que a gente tinha, a gente já tem uma menos. Que será? Por que será que o banco recusou dar um empréstimo para a pessoa? Qual foi o gatilho que o banco teve para não querer financiar? Vamos melhorar ainda mais a documentação que a gente enviou para os outros, dando mais robustez ainda para o processo, né? Então, o cliente acha que foi tranquilo. A gente sabe o quanto que não foi tranquilo para chegar nesse perfil redondo, bonitinho, que o cliente recebe, né? E esse é o nosso papel, né? A gente foi contratado para isso. Como o caso do imóvel, por exemplo, faltou luz, e quando a gente falou para você que o imóvel teve um problema, a gente já falou com você, ó, o imóvel teve esse problema, mas fica tranquilo, porque o inquilino que está lá já está com luz de novo, está tudo funcionando. Né? Então, a gente resolve o problema antes de te informar do problema. Para, dessa forma, você continuar tranquila. Né? Então, isso é um ponto interessante. E, de fato, ver essa valorização na sua opinião, na sua postura, de falar, não, eu preferiria contratar o serviço de novo do que arriscar sozinho. É legal como feedback para mim, Giovanni, né? Não falo nem pela Oliveira Imóveis, mas para mim, Giovanni, porque eu sei o quanto a gente batalha para cada cliente para poder fazer o processo dele acontecer e lidar com esse sonho que é o cliente ter um imóvel em Portugal, que é uma coisa que eu sempre estou, né, falando no ouvido dos meus funcionários, né? O quanto que é importante a gente ter essa noção de que a gente não lida só com serviço, a gente lida com sonhos. E lidar com sonhos é muito diferente do que só lidar com serviços. Né? A responsabilidade é muito grande. E diante desse meu momento, né, de abertura com você aqui, Ana, o que você gostaria de dizer para as pessoas que estão, assim como você, né, que já teve um dia nessa fase de bem lá no início, de começando suas buscas na internet, e estão ali buscando as primeiras informações, o que você diria para essas pessoas, o que você recomendaria para essas pessoas que estão querendo aqui ter em Portugal um imóvel, investindo, seja para morar, o que você teria a dizer para essas pessoas, Ana? Eu ia dizer, confie mais. Né? É óbvio que eu não vou dizer para o mentorado para ele não ter crise de ansiedade, porque é difícil você encontrar uma pessoa muito equilibrada e zen num processo desse, né? A não ser que já trabalhasse nesse setor. Mas que confie mais, porque no final dá certo. Pergunte à equipe tudo que você tem dúvida, tire as suas dúvidas, não deixe dúvida, não deixe passar o tempo. Continue as suas análises, veja os vídeos, procure conhecer mais os locais que você pretende comprar, para você conhecer melhor também. Eu acho que isso te ajuda você a acalmar, né, as coisas. E confia no trabalho da Oliveira Imóveis, porque é difícil encontrar uma equipe assim transparente, que está focando no cliente. É isso que, em tese, em resumo, a gente vê nesse processo todo, entendeu? Tanto é que eu recomendo para outros amigos, eu não fiquei só em mim, entendeu? Eu gostei tanto que depois eu recomendei a algumas outras pessoas que eu sei que também têm o mesmo sonho que eu. Legal, legal, legal. Dito isso, e eu agradeço de verdade as falas, eu te pergunto, tem mais alguma coisa que você queira dizer? A gente está ali nos momentos finais da entrevista, a gente está chegando aqui a 1 hora de entrevista, acho que já está legal o tempo, para não ficar cansativo para quem nos assiste também. Gostaria de pontuar alguma coisa antes de eu encerrar, Ana, a entrevista? Só uma coisa, não percam tempo. Se você tem condições de dar entrada no seu imóvel, no imóvel que você, pelo valor que você pensa, não pense 2 vezes, gente. Porque esse mercado só cresce, essa demanda só cresce. Como a gente disse ao longo do processo aqui, não tem imóvel, né? E é por isso que os valores vêm aumentando, a valorização ela aumenta a cada dia. Então, não perca tempo, porque realmente nenhum investimento vai te dar o retorno
que a compra e o arrendamento de um imóvel em Portugal poderia te dar, para você que ainda tem dúvidas de quando vai morar, né? Então, ele é bom para todo mundo, é bom para você comprar, para você que está indo morar agora, porque um arrendamento é muito mais caro, além de todas as outras coisas que abrangem um arrendamento. E para você também que não sabe o que é só por um investimento, também é muito bom, justamente por causa dessa valorização. Então, não tem muito o que pensar. Senão, vocês vão cair no mesmo problema que eu. Eu pensei de 2020 a 2023, então eu tive que colocar mais um valor em cima daquilo que eu tinha planejado lá em 2020. Perdeu uma baita valorização durante esse período. E com. Imagino. Mas o importante é que eu comprei, né? Sim, é o final feliz que todo mundo deseja. Exato. Né? E por isso a gente tem essas entrevistas aqui no quadro A Casa Deles em Portugal, para justamente mostrar que sim, é possível, que sim, é uma forma de você proteger patrimônio, é uma forma de você ter uma renda extra em euros, porque você comprando um imóvel aqui, você se protege e compra ainda pensando que o imóvel vai se valorizar mais. Então, você congela o valor do seu ativo agora, né? Mas ele continua se valorizando. Então, é uma ótima oportunidade de investimento. Seja para quem quer só investir, né, como um estrangeiro, ou para quem deseja morar em Portugal como um imigrante, né? Porque, sim, vale muito mais a pena comprar do que alugar. Como a própria Ana disse aqui no início, né? A gente tem casos de proprietários pedindo 12 meses antecipados, ou de aluguéis ou de calções. Ou seja, você pega isso tudo, junta mais um tiquinho, você já dá uma entrada. Então, é muito mais vantajoso realmente proceder com a compra, que a gente sabe que vai ter uma prestação muito mais barata do que o próprio arrendamento em si. Então, você economiza, no final das contas, pagando por algo que é seu. Ana, te agradeço imenso a participação aqui no quadro aqui do canal, tá? Desejo, como sempre, tudo de bom para você e para o seu imóvel. Obrigada. A gente aqui continua fazendo a gestão dele enquanto você nos permitir e espero você aqui em Portugal na sua próxima viagem para a gente tomar um cafezinho e, claro, nos conhecer pessoalmente, já que a gente faz o processo para você, faz essa gestão do imóvel, embora a gente nunca tenha tido a oportunidade de prosear cara a cara, né? Só aqui através da webcam, né? Então, te agradeço o tempo disponibilizado para conversar aqui com a gente. Para todo mundo que gostou da entrevista, deixe seu joinha, deixe seu like, fala que chegou até o final aqui, para a gente ver quantas pessoas estão indo até o final da entrevista. Muito obrigado a todo mundo. Segue a gente nas redes sociais, pelo amor de Deus, e compartilha os vídeos, gente. Isso é muito importante para mais pessoas também saberem que sim, é possível, desde que você seja financeiramente responsável, fazer um investimento e proteger o seu patrimônio comprando um imóvel em Portugal e, claro, tendo lucro com isso, já que quem paga seu imóvel é o seu inquilino, como é o caso aqui da Ana. Então, muito obrigado, Ana, muito obrigado a todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.